Bom, agora que a gente já viu como é que vai ser as energias em termos dos números quânticos do meu gás ideal, eu estou agora numa posição para fazer realmente a mecânica estatística dele. Lembrando que, se eu ignorar a paridade dos meus gases, eu tenho basicamente uma energia que depende dos números quânticos N1x, N1y até Nzão Zzinho, que vai ser basicamente igual a h cortado ao quadrado, pi ao quadrado sobre 2m ao quadrado vezes somatória N1x, indo de somatória sobre as partículas e as direções, ou seja, I variando de 1 até N, e as direções sendo aqui x, y e z, simplesmente NI d ao quadrado. Essa daqui vai ser a minha energia, dados os números quânticos. Aqui lembrando que eu estou ignorando paridade, que é o que vai fazer isso daqui ser uma conta semiclássica em vez de uma conta quântica mesmo. Então a minha função de partição vai ser agora uma soma sobre todos os números quânticos. Você tem o N1x variando de 1 até infinito, o N1y variando de 1 até infinito, o N1z variando de 1 até infinito, até eu chegar no Nzão z, que vai estar variando de 1 até infinito, de exponencial de menos beta vezes a minha hamiltoniana, ou seja, exponencial de menos beta vezes a minha energia em termos dos números quânticos. Ou seja, esse cara que está aqui. Então agora é óbvio que se eu tomar agora essa exponencial dessa soma gigantesca, eu vou ter um produtão aqui. Se eu fizer isso, eu vou ter então somatória N1x indo de 1 até infinito, até a somatória do Nzão, Zzinho indo de 1 até infinito, e eu vou ter aqui produtória sobre as partículas e as direções, de exponencial de menos beta h cortado ao quadrado, pi ao quadrado, n e d ao quadrado sobre 2ma ao quadrado. Aqui de novo, como os números quânticos eles não aparecem em termos diferentes desse produto, que vem deles não aparecerem em termos diferentes nessa minha hamiltoniana, e o valor de um não interfere quais são os valores possíveis do outro, então eles são números quânticos independentes, ou seja, os ND são independentes. Então significa que a minha função de partição vai fatorar. Basicamente você vai ter um Z, que seria uma produtória sobre todas as partículas de todas as direções, da função de partição que vem do número quântico ID. E essa função de partição que vem do número quântico ID seria simplesmente soma n indo de 1 até infinito, exponencial de menos beta, h cortado ao quadrado, pi ao quadrado, n ao quadrado, sobre 2ma ao quadrado. Tá, agora aqui eu vou estar interessado basicamente num regime que vai ser quando esse cara for variando lentamente. Eu vou explicar por que eu vou estar interessado nesse regime mais pra frente, mas a ideia seria que então eu estou interessado na situação onde isso daqui varia lentamente, que é a situação onde o beta é aproximadamente zero e logo é o limite de altas temperaturas. Se esse cara varia lentamente, então eu posso fazer uma aproximação contínua. Eu também vou fazer mais uma aproximação, que eu posso colocar um zero aqui. Os termos são todos basicamente da ordem de 1. Colocar então um termo a mais da ordem de 1 nesse regime em que varia lentamente. Não vai afetar em nada relevante. E agora aqui vendo lá a aproximação do contínuo que a gente viu no primeiro vídeo, da aula de hoje, isso daqui me daria que a função de partição do n da direção I, partícula I direção D, seria basicamente integral de 0 até infinito, exponencial de menos beta cortado ao quadrado, pi ao quadrado, n ao quadrado, sobre 2m ao quadrado, dn, isso daqui vai ser uma integral gaussiana, só que vai me dar raiz quadrada de 2πm ao quadrado sobre beta cortado ao quadrado, pi ao quadrado, vezes
1/2, porque a gente está fazendo só metade da integral cosseno. Isso aqui eu estou escrevendo como sendo exponencial de menos a alfa n ao quadrado, então o resultado seria raiz de π sobre alfa vezes 1/2, porque eu estou pegando só metade da integral. Então, como dá sempre a mesma coisa, independente de qual é a partícula e de qual é a direção que eu estou considerando, e vou ter então uma função de partição, z, que vai ser basicamente zn elevado a 3n, vai ser basicamente 1/2 vezes raiz quadrada de π, 2πm ao quadrado, sobre beta acortado ao quadrado, π ao quadrado elevado a 3n. Vamos agora dar uma simplificada nesse termo aqui. Tem umas coisas que eu posso passar para fora da raiz quadrada, vamos fazer isso. Posso fazer isso aqui, você que 1 sobre 2π acortado, aqui vai aparecer um a, vezes raiz quadrada de 2πm sobre beta elevado a 3n. Você vê que aqui vai aparecer a constante de Planck não reduzida. Então aqui você vai ter a sobre h. E aqui eu vou já usar aqui o beta sobre kBt para deixar mais parecido já com a função de partição do gás ideal que a gente já está acostumado. 2n π, kBt elevado a 3n. E isso daqui é essencialmente a função de partição clássica. Vou escrever isso aqui assim. Z vai ser então a elevado a 3n sobre h elevado a 3n vezes 2mπ kBt elevado a 3n sobre 2. E agora aqui eu vou lembrar que eu estou falando de uma caixa cúbica com lado A, então o volume é A ao cubo. Então aqui na verdade você tem volume elevado a n, então a função de partição é V elevado a n sobre h elevado a 3n sobre 2mπ kBt elevado a 3n sobre 2. E isso daqui, chamar essa função de partição semiclássica, é basicamente a função de partição clássica dividido por h elevado a 3n. Ou seja, a única diferença que eu tenho é que eu tenho esse termo extra aqui, h elevado a 3n. A minha energia livre vai ser menos kBt vezes o logaritmo natural da função de partição. Isso daqui vai me dar o seguinte. A energia livre vai ser igual a menos kBt vezes n. E aqui eu vou ter ln de V menos 3 ln de H mais 3 meios ln de 2mπ kB mais 3 meios do ln de T. Uma coisa que é interessante aqui é que essa função de partição que aparece aqui, ela é adimensional. Que não era o caso da função de partição clássica, porque a gente tem esse cara aqui, que ele tem unidade de Joule vezes segundo elevado a 3n. Então a gente tem aqui realmente uma coisa adimensional, então faz um pouquinho mais de sentido eu tomar o logaritmo natural desse cara. Eu estou tomando umas liberdades aqui, falando de logaritmo de volume, logaritmo de constante de Planck, logaritmo dessas constantes físicas, logaritmo da temperatura, mas a ideia é que se eu puxasse para fora o logaritmo, entre aspas, assim, das minhas unidades, elas todas se cancelariam. Então, na verdade, você pode fazer isso daqui de maneira um pouco mais impune, no caso clássico, no caso quântico. Aqui a gente já vê um problema, né? Que esse cara, ele... Se a minha energia livre fosse verdadeiramente extensiva, ela deveria depender de número de partículas vezes uma coisa intensiva. Esse cara é intensivo, esse cara é intensivo, esse cara é intensivo, mas esse cara aqui ele não é intensivo. Então a gente ainda tem aquele problema do F não ser extensivo, que é por causa que a gente está ignorando a paridade. Se você então olhar essa derivada, né, da energia livre, que seria a entropia, se olhasse menos del F del T, esse cara aqui também vai dar não extensivo, que ainda vai sobrar esse termo aqui, ainda vai sobrar um N log V quando você fizer o S.
O único termo que você tem extra para minha energia livre é esse cara aqui. Então, por exemplo, o PV-GONRT, que só depende de como é que são as derivadas do volume, está intacto. As coisas que dependem da derivada da temperatura, até a entropia vai estar ainda com esse vai estar ligeiramente modificada. A gente vai ter basicamente o seguinte, deixa eu calcular aqui a entropia. Vai ter menos a derivada dessa função. A gente teria aqui KB vezes N. Teria aqui primeiro ln de V, que seria a derivada desse primeiro termo, mais 3 ln de H. Isso daqui é uma coisa nova dessa conta, que não aparecia na conta clássica. Aqui mais 3 meios do ln vezes mkb t π, também aparecia na conta clássica esse termo. E agora aqui eu tenho mais 3 meios vezes ln de t mais 1. Que também é um termo que aparece na conta clássica quando você faz. Então você vê aqui de novo, eu tenho o logaritmo natural do V, só que eu tenho essa constante extra também, que é uma coisa que eu também discuti em um dos exercícios. Quando você olha a entropia clássica e a entropia quântica, tem uma diferença que é uma constante, basicamente, entre eles, que só vai depender do número de partículas. A entropia por partícula tem uma diferença que é basicamente KB vezes ln de H para cada grau de liberdade que você tem na sua... Cada par de graus de liberdade que você tem na sua Hamiltoniana. No caso clássico, seria cada par de coordenada e coordenada conjugada. Por exemplo, posição, momento, ângulo, momento angular, etc. Então a gente não tem nada muito diferente aqui do caso clássico. Ou seja, essa conta, se você faz essa aproximação do contínuo, você chega essencialmente no caso clássico, só com essa correção, que é uma constante que você introduz a mais na entropia. Vamos olhar então agora o que aconteceria se eu olhasse a série completa. Agora, eu só vou chegar num resultado diferente dessa aproximação do contínuo que eu fiz se eu considerar uma situação onde não vale a aproximação do contínuo. A função de partição que eu cheguei sem fazer a aproximação do contínuo era a seguinte. Eu tinha aqui soma n de 1 até infinito de exponencial menos beta, π ao quadrado, n ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2m ao quadrado elevado a 3n. E eu comentei que essa série aqui ela dá uma função especial, seria uma função de Jacobi, mas a ideia não é por aí. A ideia eu vou olhar agora o que está acontecendo quando eu estou fazendo a aproximação do contínuo. Eu estou olhando beta indo para zero, que é limite de altas temperaturas. Se eu olhar o limite que o beta vai para infinito, que seria o limite de baixas temperaturas, isso daqui cai rapidamente. Ou seja, esses termos, muito rapidamente eles vão para zero, por causa que eu tenho esse beta aqui com esse sinal de menos no expoente de uma exponencial. Então o que eu vou fazer vai ser olhar só os dois primeiros termos. Porque se eu olhar só o primeiro termo, eu na verdade só estou considerando que o meu sistema só pode estar no estado fundamental dele, então isso daí só vai realmente descrever o estado de temperatura zero mesmo. Então eu vou considerar para cada um dos modos de excitação, né, cada um dos números quânticos, eu vou considerar o estado fundamental e o primeiro excitado só. Fazendo essa aproximação, você teria aqui um z, aproximadamente, basicamente, exponencial de menos beta, π ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2m ao quadrado, mais exponencial de menos 4, beta, h cortado ao quadrado, π ao quadrado, sobre 2m ao quadrado, elevado a 3n. Então vamos olhar agora, por exemplo, o que seria a energia livre nesse limite. Eu teria aqui, basicamente, dá menos 1 sobre beta, ln de z, isso aqui vai me dar menos 3n sobre beta vezes ln de exponencial de menos beta, π ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2m ao quadrado, mais exponencial de menos 4, beta, h cortado ao quadrado, π ao quadrado, sobre 2m ao quadrado.
Eu vou agora passar um fator disso daqui para fora do logaritmo. Se eu fizer isso, vai acontecer o seguinte. Eu vou ter aqui menos 3n sobre beta, sai para fora aqui menos beta π ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2m ao quadrado, e sobra dentro do meu logaritmo 1 mais exponencial aqui de menos 3, beta h cortado ao quadrado, π ao quadrado, sobre 2m ao quadrado. Agora, isso daqui vai me dar basicamente a energia do estado fundamental, ou seja, a energia de ponto zero do meu sistema. Ou seja, você percebe que você tem um beta aqui vai significar que me dá uma constante no final do dia. Então você vai ter aqui a sua energia livre, vai ser basicamente 3n π ao quadrado sobre h cortado ao quadrado sobre 2m ao quadrado. Menos 3n sobre beta vezes ln de 1 mais exponencial de menos 3, beta h cortado ao quadrado, π ao quadrado sobre 2m ao quadrado. E agora, para tornar isso daqui mais manejável, eu vou me livrar desse logaritmo aqui, que a ideia é, o beta está indo para infinito, certo? Então esse cara, ele é pequeno. Então eu tenho basicamente ln de 1 mais x, onde o x é pequeno, isso é aproximadamente x. Então eu posso aproximar isso daqui, também como sendo 3n, π ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2m ao quadrado, menos 3n sobre beta, vezes exponencial de menos 3, beta, h cortado ao quadrado, π ao quadrado, sobre 2ma ao quadrado. Então agora, se eu quiser falar de termodinâmica aqui, esse cara, eu vou estar falando de derivadas com a temperatura, basicamente, esse cara é completamente relevante. O que está acontecendo no estado fundamental não importa para mim, o que importa é exatamente esse termo que sobrou aqui. Vamos olhar, por exemplo, a entropia. O F vai ser basicamente menos 3n kBt, escrevendo agora as coisas em termos da temperatura, vou ter exponencial, menos 3, h cortado ao quadrado, π ao quadrado, sobre 2m ao quadrado kBt. Então, a entropia, que vai ser menos ΔF ΔT, vai ser igual a 3nkb vezes a derivada dessa coisa toda. Vai me dar basicamente exponencial de menos 3, h cortado ao quadrado, π ao quadrado, sobre 2m ao quadrado kBt. E aqui vai ter mais uma derivada que vai ter mais t vezes a derivada do que está aqui dentro. Vai me dar basicamente 3h cortado ao quadrado, π ao quadrado, sobre 2m ao quadrado kb t ao quadrado. Então esse t corta com esse t. Só que eu ainda vou ter multiplicando essa exponencial de menos. Taraná. Ou seja, eu tenho uma entropia que está indo exponencialmente para zero à medida que o t vai para zero. Ou seja, o S ele vai ser proporcional a basicamente exponencial de menos 3h cortado ao quadrado, π ao quadrado sobre 2m ao quadrado kb t. Então o meu S está indo para zero quando o t vai para zero. Isso é uma coisa que não acontece se você olhar a entropia lá do fazendo a aproximação do contínuo. Fazendo a aproximação do contínuo, você tem um S indo para menos infinito, que é o resultado clássico. A gente vai ver que isso daqui, na verdade, é bastante geral. Isso aqui é a terceira lei da termodinâmica. E ela é uma coisa exclusivamente dos sistemas quânticos. Que é basicamente essa ideia que quando você vai sendo um pouquinho mais correto, né? Não é que o S vai para zero, mas é que o S vai para uma constante. Ou seja, o S vai mais precisamente para o logaritmo de G, onde o G é a degenerescência no estado fundamental. E a ideia é exatamente essa: quando o seu sistema vai para a temperatura zero, ele vai para o estado fundamental. E isso daqui vai estar relacionado com ele estar indo para o estado fundamental, quando a gente vê com um pouquinho mais de detalhe o que a entropia está me dizendo sobre o meu sistema. Uma coisa que eu vou pedir agora também no exercício é para vocês mostrarem que nesse mesmo limite a capacidade térmica vai para zero, que é também parte da terceira lei da termodinâmica. Ele diz que a entropia vai para uma constante e a capacidade térmica vai para zero, quando eu estou indo para esse limite de temperatura zero. Só que agora, o quão relevante isso daqui vai ser para o meu gás ideal é uma coisa interessante também. Que isso vai acontecer
quando esse negócio aqui, ignorando N, for grande. Ou seja, quando beta vezes π quadrado vezes h cortado ao quadrado sobre 2m ao quadrado for grande. E o ponto é que isso daqui já vai estar numa região muito, muito fria. Se você substituir essa aqui para a massa da sua partícula, massa de um átomo de hélio, por exemplo, e você usar um lado da caixa de mais ou menos 1 milímetro, a temperatura para isso daqui dá não muito maior do que 1, mas na verdade aproximadamente 1 já vai ser da ordem de 10 a menos 12 Kelvin. E o ponto é que a essa temperatura você definitivamente não pode estar ignorando a paridade, porque a essa temperatura, como a gente vai ver lá mais pro final do curso, os férmions e os bósons vão estar se comportando de maneira completamente diferente entre si e também completamente diferente do que está sendo previsto aqui. Então, você tem essa coisa aqui que é interessante, né? O seu gás ideal ele obedece a terceira lei da termodinâmica agora, mas isso daqui já é uma situação física em que já está quebrando as aproximações que você fez lá no começo de que eu posso ignorar a paridade. Então, isso daqui é praticamente irrelevante. Na verdade, em toda a parte que você fisicamente tem um gás mesmo, você já está bem dentro dessa situação que eu posso fazer a aproximação do contínuo. Então, por exemplo, ao contrário do que acontece lá no modelo de Dulong-Petit, se você olha um gás, a capacidade térmica, você vê 3 meios, né? Porque a queda para o zero é super brusca, lá perto de 10 a menos 11, 10 a menos 12 Kelvin. E você não tem mais um gás nessa situação, você tem uma coisa completamente diferente. Já. Bom, para essa aula é tudo, e aí na próxima aula eu vou começar a estudar um pouquinho mais gases ideais um pouquinho mais complicados. Eu vou revisitar o gás de discos e eu vou olhar o gás diatômico.